Corinthians e Cruzeiro, Renata Fã vai trazer a escalação e as últimas informações do jogo aqui no programa do Jogo Aberto. Na sua opinião, o Corinthians deveria entrar com o Thales Magno ou o Romero no ataque? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolações, bora ver aqui a escalação do Corinthians. Já vamos falar do Corinthians, que recebe o Cruzeiro, o líder da competição. O futebol é cíclico, mas também pode ser cítrico, no sentido figurado, claro. Amargo, desagradável. Veja você, no último encontro, no mesmo palco, no Brasileirão do ano passado, o Corinthians chegava à 5ª vitória seguida, rumo a Libertadores, ao bater o Cruzeiro por 2-1. O primeiro foi de Memphis, que não deixou boas impressões no Majestoso no final de semana. O segundo de Yuri Alberto, que segue de fora machucado. A derrota para o São Paulo aumenta a pressão para o duelo de logo mais, pressão para cima de Dorival Júnior, mas não só dele. Ao menos, como o duelo foi sábado, sobrou mais tempo para treinar e para refletir. Ranieri tomou o 3º cartão amarelo e fica de fora. Nas demais posições, mesmo com a acidez de um momento difícil, Dorival Júnior deve mandar a campo a seguinte formação: Hugo Souza, Mateuzinho, que está de volta, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. José Martínez, Breno Bidon, André Carilho e Rodrigo Garro. Ângel Romero ou Thales Magno e Memphis Depay. O mesmo que foi substituído no intervalo contra o São Paulo e nem voltou para o banco de reservas para apoiar os companheiros. Emprestado ao time celeste, Fagner ficará de fora desta partida. Já o Cássio, que cumpriu suspensão na goleada contra o Juventude, está de volta e vai enfrentar o Corinthians pela primeira vez na sua carreira. Um time e um estádio que ele conhece bem, onde viveu muitas emoções, algumas inesquecíveis. Já outras não são para serem lembradas com tanto carinho. Quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meia profunda, assim, sabe? Esperado. Assim, o provável Cruzeiro vai a campo com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Romero, Eduardo ou Lucas Silva como volante, Christian na meia direita, Wanderson na meia esquerda, Matheus Pereira e Caio Jorge no ataque. Acidez em alta pelos lados do alvinegro. O Corinthians, que foi campeão paulista, que se recuperou no Campeonato Brasileiro do ano passado, garantindo vaga para a Libertadores 2025, fez um acordo que vinha dando rusga. Prometeu agora pagar para o elenco e a antiga comissão técnica a premiação de 12 milhões de reais por conta desses objetivos alcançados. Pagamento em 3 parcelas. A primeira ainda esta semana. Semana marcada por agito e protesto. Amanhã, por exemplo, às 19h10 no Parque São Jorge, por conta do alvinegro ter virado também caso de polícia. Aliás, a Justiça aceitou a denúncia contra o ex-presidente Augusto Melo e outras 4 pessoas no caso Vai de Bet. O Ministério Público do Estado ainda pede que o alvinegro seja ressarcido em 40 milhões de reais. Difícil que tanto desmando não respingue no campo. O Corinthians venceu apenas uma das últimas 6 partidas que fez no Campeonato Brasileiro. E o duelo vai ser apenas, entre aspas, contra o líder. Receita para não aumentar a acidez? Será que tem, André Ramalho? Eu acho que a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa, principalmente. Acho que isso sempre foi uma força aqui do Corinthians e acho que é isso que a gente tem que fazer. O alvinegro está em ebulição. Aqui se entende muito bem que o futebol é cíclico, mas também pode ser cítrico. Depende quase sempre dos próximos 90 minutos. Esperemos logo mais, a partir das 19h30. Nos últimos 9 duelos contra o Cruzeiro, o Corinthians só ganhou 2. Teve 2 empates e 5 derrotas. Eu não sei, olhando isso, cara, é que o maior problema do Corinthians é a escassez de zagueiros, né? Porque, levando em consideração o que você está falando... A escassez tem muitos. Não, eu acho que mais zagueiros. Eu acho que o resto do time é bom. Eu acho. Eu gosto. Gosto dos laterais. O Bidu até que tá jogando bem, mas o titular é o Angeleri, tá? Eu gosto do Mateuzinho, goleiro de seleção. Acho que ali do Martínez para frente o time é muito bom. Então, se o Corinthians entrasse com 3 zagueiros, talvez até pudesse dar uma
uma reforçada aí na marcação, né? Mas, pô, 2 já não agrada, imagina 3. Pô, o cara vai ficar desesperado, né? Você vai botar quem? O Félix Torres? Depois da partida que ele fez contra o São Paulo? Não dá, entendeu? Então, o Corinthians, não é possível que não tenha ninguém na base. E o Choca? Entendeu? Não joga. Todo mundo falha, né? Menos o Choca não tem uma oportunidade. Exato. Todos os jogadores falham demais e o Choca não joga. Então, o torcedor do Corinthians fica, de fato, ressabiado em relação à sua zaga, porque eu acho que... Nossa, o Gustavo Henrique, se ele pudesse jogar com regularidade, ele não é mau zagueiro. Ele é um bom zagueiro. Não é nada de outro mundo, mas é um bom zagueiro. Ele é melhor que qualquer zagueiro do Corinthians. Mas é isso, ele tem problema ele é de vidro. físico, né? Ele é de vidro, ele é de porcelana, caiu no chão, quebra. O Angileri tá suspenso, se eu não me engano, né? Não, o Angileri está machucado. Tá machucado? O Bidu tem feito boas partidas, meio que virou o titular por enquanto desse esquema do Dorival. Mas eu acho que, claro que os zagueiros não têm muita qualidade e vivem num péssimo momento, mas o time fica ainda mais exposto, o meio-campo fica mais fraco e, consequentemente, eles tomam mais gol. Bom, vamos dar uma olhadinha... Vai fazer falta, continua fazendo falta o Yuri, né? Muita falta, muita né? falta. Não, o Yuri faz muita falta. E o tanto que Vamos dar uma olhada no E o tanto que o Romero tá perdendo gol também precisa ser pontuado. Eu achei que aquele gol contra o São Paulo ele não perdeu. O Rafael defendeu. Ali era o ângulo, ele tinha muito ângulo. Bom, enfim. A notícia mais quente é de que hoje muros do Parque São Jorge amanheceram pichados e com protestos direcionados a Memphis Depay. Depay, de ídolo, você não tem nada. Craque Neto, 90, 91, 97. Nosso eterno ídolo. Aí no Parque São Jorge e também muros pichados num empreendimento do Augusto Melo, ex-presidente. Na verdade, ex-presidente não, né? O presidente deposto vai passar pelo processo de impeachment ou não. Vai ter a votação agora no começo de agosto. Augusto Ladrão, bens adquiridos com grana do Corinthians. A situação do Corinthians. A situação do Corinthians é dramática. Eu falei aqui sobre isso ontem. É um absurdo. Ninguém faz nada. E o dinheiro continua escorrendo pelo ralo. E eu falei ontem aqui, e torno a dizer, se alguém um dia pedir para mim abrir o meu sigilo bancário, ver minha declaração de imposto de renda, eu faço uma boa. Eu não devo nada para ninguém. Não sonego imposto, não devo nada para ninguém. E não me aproprio de bens alheios. Nada. Minha vida é limpa. Então, eu acho que todos esses dirigentes do Corinthians, deste século, deveriam fazer a mesma coisa. Tá aqui, ó. Tá aberto. Podem olhar. Será que eles... Que jeito? Será que dá pra fazer isso? Gente, que situação, dá pra ver isso? Né? E não dá pra ver isso? Aí é que tá. Porque só uma auditoria, resolve, em parte. Agora... Como é que... Porque todo mundo está desconfiado. Ontem estava vendo aí, parece que ele foi indiciado, né, Augusto Melo, um desvio de 1 milhão e meio, não é isso? 1 milhão e meio. 1 milhão e meio de reais. Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? É por isso que esse modelo associativo é falido. SAF é a solução. Mas também é a solução desde que não seja comprada a agremiação por gente que você sabe, é mais do mesmo. Inclusive, óbvio que precisaria entender mais juridicamente para falar sobre essa situação, mas nesse processo da VaideBet, que o Augusto Melo e algumas outras pessoas ligadas ao Corinthians foram indiciadas, o Corinthians pode ser indenizado, porque a justiça entende que o Corinthians é vítima nessa situação. Então, assim, às vezes tem corintiano reclamando, mas vocês só falam de crise, é importante que a gente fale. Porque é assim, falando das bagunças, dos roubos que acontecem dentro dos clubes, que o clube vai conseguir se reestruturar de alguma forma. Porque se for colocando para debaixo do tapete, é o que esses caras querem mesmo. Que a gente vá varrendo para baixo do tapete e eles ficam ali mamando nas tetas, né? Como diria o outro. E o problema não é que é a gestão Augusto Melo ou a outra gestão. São todas as últimas gestões do Corinthians nos últimos 10 anos. Roubaram dinheiro do clube. Excelente repórter, ou excelente matéria do Globo Esporte ontem, investigando e mostrando os casos de gastos do cartão pessoal, do cartão na gestão do Duílio. O Duílio deu uma entrevista ao canal do André Hernan ontem, explicou da forma dele, falou que ele é o primeiro a
a querer que esclareçam as coisas, que ele quer saber quem roubou, que ele não tem nada a esconder, que ele está disposto a entrar e mostrar todo o dinheiro e o olerite dele, que ele não tem nada a esconder. Mas você acredita em quem? Você não consegue acreditar no Augusto Melo, que virou réu e que roubou o Corinthians. Aí você não consegue acreditar na gestão do Duílio ou do Andrés, que roubou aí mais de 80 milhões em gastos que não eram do Corinthians, gastos pessoais. Aí você olha o time em campo pagando um salário astronômico pro Memphis. Gente, a culpa não é do Memphis, a culpa é de quem assinou o contrato do Memphis. Claro. Quem abriu, assim, falou, venha, Memphis, eu aceito você de qualquer forma. E agora o Corinthians tá pagando o preço, não tem dinheiro para pagar o salário do Memphis, isso precisa ser acertado. Aí o Corinthians não tá afim do Dorival, os jogadores parecem que não conversam e não falam a mesma língua do Dorival. Hoje o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na sua casa, que o Corinthians é muito forte, e pela primeira vez, eu acho que o Corinthians não é favorito jogando em casa. É uma das primeiras vezes na história que o Corinthians não é favorito jogando na Neoquímica Arena. Agora você. E a torcida sempre está do lado, né? Vai ter a manifestação amanhã, quinta-feira. Sim. 7 horas da noite. Aberto para todo torcedor do Corinthians. Não é só de organizada. Então você que não pertence a nenhuma organizada do Corinthians... Pode ir. Pode ir, não tem problema nenhum. Porque é preciso fazer alguma coisa, gente. O que está acontecendo com o Corinthians é uma vergonha. É uma vergonha. Daqui a pouco não tem mais volta, hein? Não tem mais volta. Porque a dívida vai ser tão grande, mas tão grande, que nem SAF vai se interessar. Porque o cara vai dizer, escuta, tudo que eu tinha para investir, uma parte ia pagar a dívida, outra parte eu ia investir no time, agora não dá. É só para pagar a dívida, eu não tenho esse dinheiro. Que SAF vai querer investir, por exemplo, no Corinthians? Ok, arrecada demais. Mas quanto tempo vai demorar para quem investir 2 bilhões? Claro que você vai converter isso aí pro euro, ou pro dólar, é bem menos. Não é tão grande assim. É grande também, tá? Mas é o que eu tô falando. Isso aí é agora. Agora, se essa bola de neve continuar rolando, vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Eu fui checar até uma informação aqui para falar certinho. Eu estava até vendo o Bruno Cassucci ontem falar, que é o repórter do GE e que fez essa matéria sobre os gastos na gestão do Ilho. Ele estava falando justamente sobre a bagunça que é o Corinthians, e olha que buraco, hein? Teve aquela história do André Sanches, né? Também gastou 10 mil cartão reais. Corporativo, exatamente. E o Corinthians tem um órgão, que é o Conselho Fiscal. É o CORE, cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar esses gastos dentro do Corinthians, certo? Certo. Quem que é hoje o presidente do Conselho Fiscal do Corinthians? Quem? O advogado André Sanches. Como é que ele chama? João de Oliveira. Antônio de Oliveira. João de Oliveira. Ou seja, o Bruno Cassucci, ontem estava vendo ele falar no Globo Esporte, no Sport TV, na verdade, e ele falando, olha a situação. Eu fui falar com o João de Oliveira, que é advogado do André Sanches, para pegar 2 posicionamentos. O posicionamento como advogado do André Sanches e o posicionamento como presidente do Conselho Fiscal do Corinthians. Gente, é inacreditável, né? É inacreditável. Bom, isso é uma extensão do nosso país, né? Nosso país não é de agora, né? Nosso país vem nessa bandalheira, nessa esculhambação de décadas, né? O Corinthians é um retrato do país. E aí, se pegar todo mundo que está devendo, principalmente esses ex-dirigentes do Corinthians, é capaz da dívida, Sormani, cair pela metade. Porque tem tanta gente devendo 1 milhão, quase milhões aí, que vai diminuir essa dívida. Então, é só pegar esses ex-dirigentes aí e começar a fazer uma limpa, uma lupinha lá. Vai todo mundo ter que devolver dinheiro pro Corinthians e aí o Corinthians vai sair dessa situação. Brincadeira, a dívida é muito grande, mas do jeito que roubaram, 1 bilhão o Augusto Melo, 1 milhão e meio o Augusto Melo. A gestão do Ilho, quase 80 milhões de reais. Vai pegando ali. É pouco, se você for olhar, falar, 80 milhões, o que é 80 milhões pro Corinthians? Só que o problema é, juntando e assim, é a falta de respeito com o torcedor, né? Que, tem muita gente que vive do clube, e não tô falando viver do clube financeiramente. O principal lazer das pessoas é
assistir ao time de coração. Mais ou menos, né? Bom, e em meio a toda essa situação do Corinthians, a gente tem um jogo importantíssimo, que pode custar o cargo do Dorival Júnior. Lembrando que a situação do Dorival não é confortável, mas ao mesmo tempo, se ele for demitido, isso gera uma multa contratual e é mais uma dívida que o Corinthians teria que pagar. 8, né? 8 milhões. 8 milhões, exatamente. 8 milhões a multa rescisória do contrato do Dorival Júnior. E é um jogo dificílimo contra, hoje, o melhor time do campeonato, não só porque o Cruzeiro lidera, mas porque o Cruzeiro... Quem? Jennifer Lawrence. Nada mal. Nada mal, gostei. Vocês, ó, a Isa é tão bonita ou mais do que Jennifer. Espera aí que ela parece a Jennifer Lawrence. Tá? E olha, se vocês deem like, ela pediu, gente. Não, eu não vou pedir. Ela que pediu, pô. Todo mundo já pediu. Você já acabou de pedir também. Vai todo mundo ajudar a gente. Vai todo mundo ajudar. Mas, enfim, desculpa, cortei. Hoje tem um jogo importante. A Isa falou, não é favorito. Uma das poucas vezes o Corinthians não entra como favorito. E se perder, o Dorival a cabeça dele pode rolar. E a situação do Corinthians na tabela, ela é confortável nesse momento. Mas se começar aí de 2, 3 resultados negativos, já perdeu pro São Paulo, perde pro Cruzeiro. Domingo é contra o Botafogo no Rio. Pedreira, né? Depois tem a semifinal contra o... Não, oitavas contra o Palmeiras. Oitavas contra o Palmeiras. Ainda não estamos nas oitavas, na semifinal. Pessoal, o Corinthians está escalado aí, vamos, né, sem o Yuri Alberto ainda, é uma pena muito grande, porque o Yuri Alberto, cara, se jogar Yuri Alberto, Memphis, eu sei que já tá todo mundo falando isso, mas se jogar Yuri Alberto, Memphis e Garro, cara, é muito difícil segurar o Corinthians, mas jogaço hoje, tá? O Corinthians precisa urgentemente de um resultado muito bom em casa. E aí, cara, o lado positivo é ter a Fiel do nosso lado. E nesses momentos o Corinthians se sobressai, tá? O Corinthians consegue tirar aí, cara, jogar hoje você pode ter certeza que os caras vão entrar na raça, porque a raça que faltou contra os Trica no último jogo vai estar no jogo de hoje, eu espero. Assim eu espero, porque só os Trica foi pro Majestoso, o Corinthians não foi. O Corinthians decidiu não entrar, mas hoje é a chance aí que o Corinthians tem para se redimir. Deixa sua opinião aí nos comentários de qual vai ser o placar do jogo. Né? Vamos ver se você acerta aí, fazer essa fezinha, se você tá manjando, né? Eu vou cravar aqui, ó, 3-1, 2 gols do Garro e um do Memphis aí para se redimir e mandar toda essa pra fora. Mas vamos lá, pessoal, curta o vídeo, se inscreva no canal, logo eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!